Bom, eu achei necessário gravar esse vídeo aqui, porque inclusive eu tenho partes de vídeo desse Frei, quando ele foi num outro podcast, ele falando muito bem a respeito da palavra, mas esse vídeo aqui em específico, ele está falando sobre o pecado contra o Espírito Santo. E à luz da Bíblia, o pecado contra o Espírito Santo não é, vou repetir, não é aquilo que ele está explicando aqui. Vamos deixar o vídeo rodar um pouco para vocês entenderem qual é o contexto. Tem perdão. Que é contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É o único pecado que não tem perdão. Qual é? Portanto, quem está me escutando devia falar. É o único pecado, de fato, que não tem perdão. Existem outros pecados para morte também, tá? Morte eterna, mas não é a questão agora. Estamos falando do pecado contra o Espírito Santo e, importante, muitas pessoas, Se eu cair nesse pecado, eu nunca mais terei. não poucas, muitos cristãos, muitos crentes, inclusive, não sabem definir o que é isso. Não sabem definir o que é o pecado contra o Espírito Santo. E isso é um perigo muito grande, porque eles pensam que o pecado contra o Espírito Santo, até porque eles entendem que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Exemplo, falar ou remedar ou ficar imitando aquelas línguas que se falam na igreja ou nas igrejas, falar aquelas línguas, imitar aquelas línguas, né? Isso não é o pecado contra o Espírito Santo, até porque as línguas que estão sendo faladas dentro das igrejas, essas do Xalabaia, são chamadas de glossolalia, tá bom? Estuda o que é isso, por favor, para você não cair em enganos. E eu estou falando aqui, explicando, e eu estou explicando sobre o pecado contra o Espírito Santo, justamente para que você saiba definir o que é e você não seja enganado por informações erradas que já vêm sendo colocadas diante da igreja há muitos anos, muitos anos. Então vamos lá. Vamos ver o que ele fala um pouco mais. Eu devia falar, se eu cair nesse pecado, eu nunca mais terei perdão. Nunca mais. Realmente, se cair nesse pecado, nunca mais haverá perdão para essa pessoa, tá? E pecar contra o Espírito Santo não é você ficar imitando as línguas, não. Então até que tem gente, até que se eu não me engano, houveram alguns vídeos, né? Vídeos de um lado evangélico sem muito entendimento, dizendo, acho que até que aquele humorista Shaolin, ele morreu porque ele ficou imitando línguas espirituais, e não tem nada a ver isso não, tá, gente? Isso não é verdade, né? Ele pode ter errado contra Deus de alguma forma ou não, né? Sofreu um acidente, algo assim, mas não tem a ver imitar as línguas com o pecado contra o Espírito Santo, tá? Até porque as línguas que são as línguas de Atos 2, tem alguns vídeos no meu canal falando sobre isso. As línguas de Atos 2 são línguas humanas, tá? Não existem essas línguas de anjos, essas línguas do Espírito Santo que nem Deus entende. Essas línguas aí não existem. E muito cuidado, existe muito engano, muita coisa diabólica, muito ensino e doutrina de demônio enganando muitos crentes através dessas línguas ou dessas linguagens proferidas, né, verbalizadas nas igrejas hoje. Detalhe importante sobre isso é que quando você não entende, você não conhece, né, e você está no engano e falando nessas línguas, ok, Deus te perdoa, porque você não tem conhecimento. E diz a palavra de Deus que Deus não leva em consideração, não leva em conta o tempo da ignorância, que é o tempo em que esse conhecimento não chegou até você. Mas a partir do momento, quero alertar, que você
estiver vendo esse vídeo meu aqui, em que eu estou explicando claramente como é que funciona e que essas línguas não são as línguas do Espírito Santo, você sim estará pecando, não contra o Espírito Santo, mas está pecando contra Deus, se você continuar falando essas línguas, que muitas das vezes faz parte de um emocionalismo, né, e de um neopentecostalismo no qual você está inserido. Agora voltando à questão do pecado contra o Espírito Santo, né? Realmente não há perdão por esse tipo de pecado, é um pecado para a morte eterna. É como se tivesse carimbado o passaporte para o inferno e para a morte eterna direto, sem chance alguma. Pecado é o da pessoa. Vamos lá, lembrar. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Você é bêbado? Bom, vamos lá. Apocalipse 3:20, né? Uma coisa que eu vou fazer aqui que é meio óbvia, né? Mas é necessário fazer, tá? Vamos só dar uma conferidinha em Apocalipse 3:20. Por que eu estou fazendo dessa forma? Que é uma forma bem didática e é exatamente isso que você que está vendo esse vídeo aí, deve fazer quando alguém falar alguma coisa sobre a palavra de Deus. Mas no livro tal, no versículo tal diz tal coisa. Confere. Não fica acreditando em tudo que te falarem, porque Satanás, ele é perito. Vou repetir, Satanás é perito em enganar usando a palavra de Deus, tá bom? Então, vamos lá. É óbvio, né? Como eu falei, é uma coisa meio óbvia, mas existe a necessidade de fazer exatamente assim, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá. Apocalipse 3:20. De acordo com churchofjesuschrist.org. 20 Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele, comigo. Beleza. Conferido. Legal. Se a pessoa não abrir o coração para Jesus, preste atenção. Essa informação é muito importante, tá bom? Ela não está pecando contra o Espírito Santo. Ela simplesmente não quer que Jesus esteja entrando em seu coração. Assim como muitas pessoas hoje não querem. Elas querem só as bênçãos de Jesus. Agora vamos, a partir do texto que eu vou falar agora, comparar com a fala do Frei, que está explicando nesse vídeo o que é o pecado contra o Espírito Santo. Tá bom? Vamos lá? Jesus dizendo: mas de todo o pecado que sair da vossa boca, lhe será perdoado. Acho que aqui vai abrir até na versão. Não vou continuar com isso aqui não. Vou voltar. Deixa eu ver aqui. Talvez depois. Não quero explorar nada. Vamos ver se vai precisar de login, alguma coisa assim. Porque essa aqui é a versão que eu tenho dessa Bíblia aqui. E eu pensei que ia abrir a versão em inglês, que eu tenho a versão em inglês. E não seria legal agora para esse tipo de explicação ficar lendo em inglês aqui, né? Até porque eu não sou americano, né? Então vamos lá. Olha só, Jesus falando, não fui eu, tá? Estamos falando sobre o pecado contra o Espírito Santo. Olha aqui. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo,
não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Vamos entender aqui o contexto da explicação de Jesus. Jesus, tá? Estava explicando e estava também aqui, ó. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si. Como, pois, subsistirá o seu reino? Por que Jesus estava dizendo isso? Ó, por quê? E toda a multidão se admirava e dizia: Este é porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Olha aí a bobagem colossal, eterna, imperdoável que eles estavam cometendo. O que eles estavam fazendo? Dizendo que Jesus não só era o próprio Satanás, como ele também expulsava os demônios pelo poder do próprio Beelzebu, que é Satanás. Só que tinha um detalhe. Esses homens aqui, eles sabiam, tá, que era Jesus e quem era Jesus. Por isso Jesus, no decorrer do texto, explicou, como quem diz assim: olha, presta atenção, tá? Vocês, até agora, vocês não sabiam que isso aqui é um pecado imperdoável. Eu vou explicar para vocês, tá? Aí ele vem aqui falando no texto, olha, ó. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, olha só, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Olha que Jesus deu uma cartada de mestre ali, né? Tirou o chão debaixo dos pés deles. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Olha isso. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, olha, pelo Espírito de Deus. E uma coisa que não explicam aqui nesse texto, e eu quero deixar uma explicação bem clara aqui. Jesus, para você que segue aqui algumas coisas que eu posto nesse canal, na verdade Jesus estava falando dele mesmo, tá bom? Jesus estava falando dele mesmo, porque o Espírito de Deus, tá? O Espírito de Deus ainda não havia descido para morar e habitar no nosso coração após a crucificação. Então, quem era o Espírito de Deus que estava na terra? Era o próprio Jesus. Entendido? Então, Jesus está falando dele mesmo, o Espírito Santo de Deus que estava na terra naquela época. Era ele mesmo. Ele viria no outro formato depois, após a crucificação, tá bom? Tanto é que existe o texto em que ele explica assim: olha, vocês que estão olhando, estão vendo o Filho do Homem subir, da mesma forma, vocês vão ver ele descer. Mas estou indo para o Pai, e não vos deixarei órfãos, deixarei convosco o Consolador. Se eu não for, ele não pode descer. É necessário que ele subisse para que o Espírito Santo descesse. Explicado? Beleza, vamos seguir. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus,
expliquei essa parte, né? Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saquear a casa? Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, entendeu agora? Não será perdoada. Então, não abrir o coração para Jesus que está batendo do lado de fora o pecado com o Espírito Santo, não. Por favor, é necessário ler a palavra. Por isso, eu fiz questão de abrir o texto e aqui humildemente tentar, mostrar para você a verdade. Então aqui, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, entendeu? Ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Lembra que eu falei sobre Jesus ainda estar aqui e que o Espírito Santo ainda não tinha descido no formato do Espírito Santo, após a cruz, como Consolador. Então Jesus também estava explicando essa parte. Então quando você está falando línguas estranhas, ou alguém, olha, você está pecando contra o Espírito Santo, e tem até gente que tem dúvida, Olha que interessante, olha só, se você tem dúvida, se você pecou contra o Espírito Santo ou não, tenha a certeza agora que eu estou te falando, você não pecou contra o Espírito Santo, porque quem peca contra o Espírito Santo não habita mais nessa pessoa, e nem essa dúvida mais a pessoa vai ter, porque vai retirar a sensibilidade espiritual dessa pessoa, entende? Então a pessoa, ela fala contra o Espírito Santo de Deus, como eu expliquei anteriormente. Por que Jesus fez questão de parar para explicar isso para eles? Porque Jesus, lembra, eu vou ler aqui de novo, tá? Olha aqui, Jesus conhecia quem eram eles, sabia inclusive o que eles estavam pensando. Assim como nós também. Olha aqui, presta atenção. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Entendeu? Então, por isso que Jesus explicou exatamente, porque Jesus estava explicando exatamente o que eles estavam fazendo. E eles estavam pecando contra o Espírito Santo. Mas por que Jesus teve misericórdia deles naquele momento, naquela hora, naquela ocasião específica? Porque até então, Jesus, como ele é muito misericordioso, ele não tinha explicado dessa forma. E as pessoas, aqueles camaradas ali, eles sabiam que ele era Jesus, que ele era o Espírito Santo de Deus, porque não havia outro. E eles dizendo assim, olha, aquele ali é Satanás, aquele ali, ele está expulsando os demônios pelo poder de Beelzebul, que é Satanás. Não, aquele ali é o próprio Satanás. E isso aí é poder mágico, isso aí é coisa de demônio, é coisa, entendeu? Então, por isso é que se tem que ter hoje uma coisa chamada discernimento de espírito. E eu venho falando há muitos anos já a respeito disso, onde dentro das igrejas os demônios estão brincando, literalmente
sambando na cara do povo, tá? A verdade é essa, estão literalmente sambando na cara do povo, estão rindo, dando gargalhadas, estão tocando em atabaque dentro dos cultos, estão tocando vários outros instrumentos, já vi praticamente até berimbau sendo tocado dentro de templos, e isso é impulsionado e é doutrina de demônios. Doutrina de demônios. Aí é o contrário. É demônio. São demônios. E é o que eles estão fazendo? Estão falando que é o Espírito Santo. Cuidado, gente. Abra os seus olhos. Se ninguém está explicando assim, desse jeito, a palavra para você, abrindo, mostrando o texto, explicando o que Jesus estava falando e qual o sentido real disso, cuidado, você pode estar sendo profundamente enganado, e é um engano que vai mexer com a sua eternidade, é um perigo muito grande. Então, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Não é isso que o Frei vai falar no vídeo, que é você rejeitar Jesus, né? Rejeitar Jesus, você é louco. Você primeiro, ó, desculpa a expressão, tá? Desculpa, olha, desculpicíssima pela expressão. Acho que você é pior do que quem come cocô, se você rejeita Jesus, tá bom? A verdade é essa, porque você vai, ladeira morro abaixo, direção ao abismo. Diz a palavra de Deus, não eu, tá? Que Deus preparou um lago de fogo, para que o inferno, o diabo, seus anjos, sejam jogados lá. Agora preste atenção, imagine um local tão terrível espiritualmente, tão atormentador, que o próprio demônio e os próprios demônios e o inferno inteiro serão lançados lá. E você que também vive pecando e não quer se arrepender, também estará lá junto com Satanás e seus demônios. Serão jogados lá. Pensou na gravidade disso? E eu não vou ficar aqui inventando um jeito bonito de falar para você, olha, gente, por favor, onde é que está a primeira alma para Jesus? Se você não quer Jesus, você vai se lascar. O problema é seu. Eu estou fazendo o meu trabalho. Se você não quer Jesus, azar é o seu. Pode ter certeza. Olha, curte aí a vida do jeito que você quiser. Vive na sacanagem. Faz seus trambiques do jeitinho brasileiro. Faz a sua roubalheira do jeito que você quiser, porque o inferno é certo. Se você rejeita Jesus, você é louco, você é louca. O inferno está te esperando de braços abertos, porque ele sabe que ele também não tem mais jeito e está esperando por você. Agora, se você quer Jesus, siga o que a palavra de Deus diz. Buscai-o enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Tem um outro texto que diz assim: batei, batei, e abrir-se-lhe-vos-á. Buscai, e achareis. Pedi, e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então, quando você quer Jesus, você procura ele. Jesus não é esses meninos que fica vendendo trufa na rua ou balinha por R$2 para ficar, olha aqui, compra Jesus, olha, por favor, gente, é para ajudar para comprar um leite lá para minha irmãzinha, que minha mãe está em casa doente. Não, você vai pro inferno. Jesus não é um menino desse aí que está vendendo bala. Jesus não é a bala, Jesus não é a trufa, Jesus não é a penca de banana. O evangelho que eu prego é diferente do que você tem ouvido por aí. Esse bando de pastor vagabundo, comedor de dízimo e de oferta, tá? Esse bando de pilantra
dignos do inferno. É por isso que eles não vão ensinar para você a verdade do jeito que eu estou ensinando aqui. E eu não tenho nem um pouco de modéstia em falar a respeito disso, porque isso dá trabalho. Eu só sei essas coisas porque eu realmente leio, porque eu realmente busco a minha vida inteira, só a minha vida inteira, tá bom? É só a minha vida inteira que eu busco a Deus, tá bom? É só a minha vida inteira. Então, olha só. A questão do pecado contra o Espírito Santo de Deus. É necessário entender. É necessário entender. Se você não entender a palavra de Deus como ela é, você está correndo um sério risco de ser profundamente enganado por demônios. E eu estou fazendo um alerta aqui muito sério. Cuidado com essa coisa do pecado contra o Espírito Santo, porque justamente a parte do engano é que ele quer fazer com que você peque contra o Espírito Santo. Ele não quer que você descubra a verdade que eu estou te ensinando, ele quer que você peque contra o Espírito Santo. Ele quer que quando você veja Deus falando, sabendo que é Deus, talvez por causa de uma, sei lá, burrice do seu coração, ou alguma rixa que você tem com alguém, ou algum sentimento de inveja que tem no seu coração, você vai dizer assim, ó, não, até porque às vezes, quem é usado pelo Espírito Santo de verdade, homens e mulheres de Deus que são usados pelo Espírito Santo de verdade, eles têm humildade no coração, falam com autoridade, de maneira às vezes até ríspida, como João Batista, mas era inegável a presença do Espírito Santo nas palavras dele, tanto é que as pessoas tremiam nas bases e corriam ou dele ou para junto dele. Quer que eu te prove? Bom, olha só, hoje quando as pessoas batizam as outras pessoas, elas falam assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, porque o batismo simboliza você deixar o velho homem nas águas, nascer para Cristo, simbolizando uma nova vida. João Batista, meu querido, João Batista era sangue nos olhos, filhão. João Batista falava assim, ó, raça de víboras, quem foi que ensinou para vocês a fugir da ira que está vindo atrás de vocês, hein? Vocês estão vindo a mim só porque vocês sabem disso, né? Vem aqui que eu vou batizar vocês então. Era assim, João Batista não passava pano para ninguém, esse bando de cueca suja que tem por aí, não. Esse bando de vagabundo comedor de dinheiro dos outros, não. João Batista não tinha medo de ninguém também, não. Ele falava com a autoridade do Espírito Santo, do Espírito Santo. Ele não ficava... Não, peraí, deixa eu falar aqui, assim, de um jeitinho melhor, porque senão... Igual uma vez falaram pra mim. E eu não mudei nem um centímetro do que eu falo até hoje. Uma vez falaram assim pra mim, mas se o irmão pregar do jeito que o irmão prega, o irmão vai esvaziar a igreja. Ai, que maravilha. Então que esvazie, que fique sem ninguém. Mas eu preciso falar a verdade, eu preciso ensinar a verdade. Eu não posso ficar enganando quem me ouve. Por isso que muitas das vezes eu faço questão de abrir a Bíblia. Agora eu não tenho a Bíblia, eu estou com o celular aqui na mão. E mostrar o texto. E ler. E o Espírito Santo de Deus, que é verdadeiro e é real, e esse é o ponto central desse vídeo, vai trazer a luz ao entendimento da pessoa. Eu tenho colecionado alguns testemunhos particulares e quem me conhece um pouco mais pessoalmente sabe que o que eu estou falando é verdade. Há pouco tempo atrás, um pastor conversando comigo, no começo fiquei com um pouco de cautela para conversar com ele, por ter se apresentado a mim como pastor, né? Eu
Peguei a Bíblia, pedi para pegar minha Bíblia, estava na minha casa, peguei a Bíblia e começamos ali a conversar sobre a palavra. Eu comecei a explicar alguns textos da palavra, mas falando assim claramente, como eu explico agora. E, para minha surpresa, não do Espírito Santo, mas para mim, eu sou homem, carne, fraco, falho, pecador, igual você que está me ouvindo aí, igualzinho. Para minha surpresa, aquele pastor falou exatamente assim, olhando nos meus olhos. 28 anos de pastor e só agora é que eu estou aprendendo. Agora você me diz, eu sou mágico por acaso? Eu sou David Copperfield da palavra de Deus? Eu sou, e agora, Mr. M, faz as suas mágicas, mostre-me, ó mestre dos sortilégios. Se bem que hoje nós estamos acompanhando vários mestres dos sortilégios aí, né? Porque os caras faltam voar. E quando não conseguem voar do púlpito, eles amarram um cabo de aço, atravessa a igreja e fala que aquilo ali é o poder de Deus. Ele vai levitando, o cabo tá puxando ele. E tem outro aí que eu vi também ultimamente, que ele dá um salto de cima do púlpito. Parece que é um salto o salto da Daiane dos Santos, que é o duplo twist carpado, né? Aquele que ela fazia. Então, é necessário tomar cuidado com falsas informações. É necessário estudar. É necessário ler. Quando estiverem pregando para você, quando estiverem, olha, Jesus disse tal coisa, peraí, vamos ver. Vamos ver se Jesus falou isso mesmo. Vamos dar uma olhada. Ah, ele falou o livro tal, é no versículo tal. Vamos dar uma olhada. E se não tiver falado livro, capítulo e versículo, pergunte. É também uma forma de você não cair no engano. É uma forma de você não cair no engano. Então, o pecado contra o Espírito Santo não é falar línguas ou remedar línguas, tá bom? O pecado contra o Espírito Santo não é você, sei lá, rir dentro da igreja. Nada disso, nada disso. Nada disso. Isso aí é um... Então, um outro cuidado também que eu vou ensinar agora. Satanás tratou de criar um misticismo espiritual dentro das congregações. Qualquer coisa virou um pouco mística, sabe? Fica uma coisa nebulosa, não se pode tocar, não se pode falar tal coisa. E o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo estava ali falando com aqueles camaradas safados lá. E ele inclusive falou assim, olha, eu conheço o pensamento de vocês, então peraí, vamos lá. A besteira que vocês estão falando agora é de um tamanho tão grande que eu vou explicar para vocês você não cometer mais isso não. Porque senão, game over, checkmate, não tem mais jeito. Então eles estavam dizendo que Jesus, sabendo que era Jesus, sabendo que ele era o Espírito Santo de Deus, eles sabiam disso. E eles estavam dizendo, olha, é Satanás. É Beelzebu. E está expulsando pelo poder de Beelzebu. Aí Jesus, opa, espera aí. Deixa eu explicar para você não ir para o inferno enganado. Espera aí, rapaziada. Olha só, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu vou dar uma colher de chá para vocês aqui. Vocês até então não sabiam, né, que esse pecado em si, que vocês estão comentando agora, é passaporte para o inferno, tá, filho? Então te liga, eu vou explicar, mas é só dessa vez também. Inclusive vai ficar anotado aí, tá bom? Aí, entenda, Satanás é sábio. Satanás é mestre em enganar. Ele usou a própria palavra de Deus para enganar o povo de Deus. Como é que você acha que ele foi até Jesus no deserto, com todo aquele know-how de coisas que ele tinha para oferecer? Ele tentou Jesus no nível de homem e não deu certo. Tentou no nível de Deus e não deu certo. Mexendo, como quem diz assim, com o ego espiritual de Jesus. E Jesus quebrou ele com a palavra também.
Ah, tu não é filho de Deus? Ué, tá escrito aí, ó. Porque dará ordem aos seus anjos, vai pular e não vai acontecer nada não. E Jesus, respondendo, disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Esse é o poder do conhecimento. O poder do conhecimento remete a isso. Você entende agora quando Jesus falou assim: o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento? Meu querido, minha irmãzinha, com todo amor que eu tenho no coração, dado pelo Espírito Santo que habita em mim, se você não estuda a palavra, se você está há 289 anos dentro de uma igreja e nunca leu nem o Novo Testamento inteiro, você é um ótimo candidato, você é uma ótima candidata ao inferno. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas, sobretudo nessa nossa época agora, que estão estudando profundamente a palavra de Deus, guiadas por Satanás, e isso, Beelzebul, ele mesmo, para poder enganar você. Inclusive com questões como essa, sobre o pecado contra o Espírito Santo. Quantas congregações não são guiadas de uma forma errada, tendo uma direção errada a respeito desse pecado em específico? Eu fico pensando aqui, imagina quantas pessoas até não saíram de igrejas pensando, enganadas pelo próprio diabo, tá? Mas pensando que pecaram contra o Espírito Santo de Deus e não pecaram. Aí acontece o quê? Muitas delas até já se perderam, entraram em pecados que foram levando a outro pecado, e a outro pecado, e a Bíblia diz que um abismo chama o outro, e no final das contas é para lá que Satanás quer te levar. E muitos já conseguiram fazer isso. Então não caia no engano. Entenda a palavra de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você já tem tudo. Você já consegue discernir tudo. Inclusive diz a palavra de Deus, não eu, que aquele que é espiritual, ele discerne as coisas espirituais. E as coisas espirituais só se discernem em espírito. Entendeu agora o sentido dessa palavra? É isso que está querendo dizer. Então, naquele momento ali, Jesus deu um toque espiritual para eles. Muito embora sabia, porque conhecia os seus pensamentos, como diz o texto, que eles sabiam quem era Jesus. Mesmo assim, eles insistiram em dizer que era Satanás, era Beelzebul, e expulsava pelo poder de Beelzebul. Aí Jesus falou assim: olha só, toda blasfêmia que vocês proferirem vai ser perdoada. Mas se pecarem contra o Espírito Santo de Deus, não será perdoado. Ah, mas ele estava falando do Espírito Santo. Não, ele estava falando dele. Ele estava falando dele, do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Está falando dele. Então, quando ele estava expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo, que era ele era o Espírito Santo. Você entendeu? Ele estava conversando com aqueles homens na primeira pessoa do singular. Ele estava dizendo que ele era o Espírito Santo. Porque se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, só faltou ele deixar mais claro, mais mastigado ainda a informação, dizer assim, que sou eu. Ele não disse isso, tá? Mas é como se ele estivesse dizendo, não vai haver perdão para vocês. Então vamos voltar lá, depois dessa minha breve e humilde explicação a respeito do pecado contra o Espírito Santo, e vamos comparar com o que o Frei está dizendo. Então, pecado contra o Espírito Santo é exatamente o que? É quando você sabe que é Jesus, sabe que é o Espírito Santo de Deus, sabe que é Deus, e aí você vai e faz exatamente como aqueles caras fizeram ali. É demônio, é Satanás, é Beelzebul. Aí você está pecando contra o Espírito Santo. Agora também, por outro lado, não há problema algum em quando você sabe que são demônios, você afirmar são demônios. Sabe por quê? O Espírito Santo não fica fazendo ninguém rodar igual macumba dentro da igreja.
O Espírito Santo não joga ninguém pro alto no banco e fica gritando palavras desconexas. O Espírito Santo não fica tocando como se fosse um ponto de macumba, um mantra, para você sair em transe, as pessoas ficarem te segurando. Não, esse não é Espírito Santo. Toma cuidado, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Tá? Eu conheço testemunhos, inclusive, de pessoas que achavam, tá? Que eram usadas pelo Espírito Santo. E após as escamas caírem dos seus corações, a pessoa mesmo falou: eu achava que era Deus me usando e era o diabo. Então toma cuidado com o que está acontecendo nas igrejas hoje em dia, tá bom? Eu vou voltar ao vídeo do Frei para nós fecharmos esse vídeo e nós entendermos, né, após aqui essa minha breve explicação, né, humilde explicação, né, não tenho aqui intenção de ficar mostrando conhecimento, olha como eu conheço a palavra, não. Eu quero, junto com você que está vendo esse vídeo, chegar a um entendimento claro e comum da palavra de Deus, para que eu também não seja enganado. E assim como aprendi a verdade, eu não quero que outros sejam enganados com a própria verdade, transformada em mentira. Bom dia. Bêbado, você é adúltero, você é tudo isso que foi narrado aqui. Deus bate a sua porta para você se arrepender. Deus bate a sua porta para ele entrar, para ele mudar a tua história. Só que aí você, na sua liberdade, diz: não quero igreja, não quero Deus, não quero Bíblia, não quero essa verdade que vocês anunciam. Então, se você não quer o perdão de Deus, é você que está escolhendo. Você não quer. Então você se fechou à graça. Então essa pessoa vai ter perdão? Não. Mas por que não? Porque ela não quer. Deus não pode obrigar, Deus não vai passar pela sua liberdade, vai te perdoar à força. Não existe isso. Mas o pecado Um pecado só que a Bíblia diz que não tem perdão. que é contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É o único pecado que não tem perdão. Qual é? Portanto, quem está me escutando devia falar: se eu cair nesse pecado, eu nunca mais terei perdão. Nunca mais. Esse pecado é o da pessoa. Vamos lá, lembrar. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Você é bêbado, você é adúltero, você é tudo isso que foi narrado aqui. Deus bate. E aí está o meu comentário. Geralmente, ultimamente, esses comentários meus em alguns vídeos como esse têm gerado um pouco de polêmica, de animosidade contrária, mas a gente entende que é pro bem, né? É para abrir os olhos das pessoas, né? E falar a verdade, é necessário falar a verdade. Doa a quem doer, é necessário você falar como Jesus, como João Batista. E eu particularmente, eu inclusive estava até comentando com um colega meu, né? E aí, tá sentindo? Aí ele assim, o quê? Eu falei, o peso de ser um líder verdadeiro. Realmente, não é para qualquer um, não é de qualquer jeito. Por isso que muitos não querem ser líderes verdadeiros, muito menos falar a verdade e explicar a verdade, porque existe um peso espiritual bem grande e físico e mental para quem decide viver do jeito que nós vivemos e não abrir mão da verdade. Muitas vezes, estou sendo sincero aqui com você que está vendo esse vídeo agora, você vai querer desistir, você vai pensar em desistir. E o que vai fazer a diferença dentro de você ou não, em você desistir ou não? Realmente você ter o Espírito Santo de Deus. Isso vai fazer toda a diferença dentro e fora de você. Então se agarre a Ele,
Se agarre à única possibilidade que você tem de entrar na eternidade com salvação, segurança, paz, mesmo que seja a paz como Ele dá no meio da guerra. Deixe-vos a minha paz vos dou. Olha só que interessante, olha que explicação maravilhosa. Não vou-la dou como o mundo a dá. Ah, mas então o mundo também dá um tipo de paz, sim, mas a de Cristo é diferente. Você sente paz na alma, sente paz no teu espírito. No meio da guerra você, sim, vai ser atormentado. Não estou aqui para te enganar. Você vai ser enxovalhado muitas das vezes. Vai ser pisado, vão querer pisar na sua cara. E Jesus, muitas e muitas vezes, como um pai amoroso que Ele sempre foi, Ele sempre faz isso comigo. E com certeza vai fazer com você também. Ele vai chegar em um momento e vai te dar alívio, vai te dar consolo, vai conversar com você. Nem, preste atenção no que eu estou falando, nem que Ele use um mendigo ou uma moradora de rua para dizer uma palavra que vai injetar a paz dele dentro de você e te levantar novamente. A todos que acompanharam até aqui, glória a Deus, você realmente quer aprender, você realmente está no caminho certo. Se você quiser, não é obrigado, tá? Até porque aqui no meu canal eu não fico pedindo like, não fico pedindo nada disso, que isso, acho que isso é uma bobagem muito grande, tá? O meu trabalho aqui é outra coisa. Se você quiser, comenta nos comentários aí se você já sabia o que é com exatidão o pecado contra o Espírito Santo ou não. Se você já sabia, comenta se você quiser. Se você não sabia, também comenta, porque isso inclusive pode ajudar a dar um pouco mais de ânimo para eu continuar nessa jornada de falar a verdade, tá bom? Deus abençoe a cada um que viu até aqui. Tenho certeza de que esse vídeo pode abrir os olhos de muita gente. Se você quiser, compartilhe ele em nome de Jesus. Ajude a espalhar o Evangelho do Reino. Deus abençoe.